Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos neste 21º domingo do tempo comum esta confissão de fé de São Pedro. Aqui recordemos o que diz a palavra de Deus por meio de São Mateus. Jesus, ao perguntar a Pedro, ao perguntar aos discípulos: quem dizem que eu sou? Eles ouviram diversas respostas. Estas respostas desencontradas, nós as ouvimos ainda nos dias de hoje, da parte daqueles que não sabem quem é Jesus. Alguns dizem: Jesus foi um grande profeta. Outros dizem: Jesus foi grande profeta como os antigos, como João Batista, como Jeremias, como o profeta Elias. E Jesus lança então a pergunta: não mais quem dizem que eu sou, mas para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Como é que vocês me reconhecem? Esta resposta que Jesus obtém da parte de Pedro vai dizer claramente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias que veio para nos salvar. Isto deve ficar bem claro para nós. Jesus não é um profeta, Jesus não é um homem santo, Jesus não é um homem bom do passado. Ele é o Filho de Deus, eterno Filho de Deus. Ele é o nosso único Salvador. Não há outros salvadores e o ser humano não se salva sozinho. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Por que nós encontramos tantas respostas ainda nos dias de hoje desencontradas? Tanto pela parte daqueles que não foram corretamente evangelizados e catequizados, e que se dizem cristãos, quanto daqueles que, iludidos, foram afastar-se e afastaram-se da igreja do Senhor. Aqui neste Santo Evangelho nos fica bem claro, Jesus diz: sobre ti, Pedro, que fizeste essa confissão de quem eu sou, movido pelo Espírito Santo, sobre ti construirei a minha igreja. Ele não disse: cada um faça a igreja que quiser. Mas o Senhor também diz: é necessário a sua igreja para que a salvação ocorra, porque é através da sua única igreja é que ele deixou, na sua única igreja, os sacramentos. E aqui Jesus diz algo muito interessante e muito importante para nós. Não só constituiu Pedro como chefe de sua única igreja, mas ainda diz: a ti darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Recordemos, para os rabinos, os mestres da lei e os mestres da palavra de Deus, este símbolo das chaves é muito importante. Não se trata aqui que Jesus deu um chaveiro de chaves para Jesus abrir e fechar um templo, uma igreja. Não. É um símbolo do poder que Jesus está transmitindo. O meu poder de Filho de Deus, de o que eu faço aqui, está confirmado no céu. O que deixo de fazer ou nego aqui está negado no céu. Eu estou transmitindo a minha igreja. E estou transmitindo aquele que coloco como chefe da minha igreja, Pedro. Este chamado poder das chaves, ele não é exclusivo de Pedro, foi dado a toda a igreja. De modo especial, nós, os sacerdotes, o exercemos em todos os momentos em que fazemos algo em nome do Senhor. Apenas neste momento em que fazemos algo em nome do Senhor, estamos usando do poder das chaves. Do que nós confirmarmos aqui, está confirmado no céu. O que nós negarmos aqui, está negado no céu. É um poder tremendo, e nós nos recordamos deste poder muitas vezes quando falamos do sacramento da confissão. O perdão dado pelo sacerdote, em nome de Jesus, é perdão no céu. O perdão negado é perdão negado no céu. Não há o que recorrer. Mas recordemos, o poder das chaves não está apenas relacionado ao sacramento da confissão, a todos os atos que os sacerdotes fazem em nome de Jesus. Portanto, também recordemos o nosso batismo.
Naquele momento, e muitos hoje em dia não gostam de ouvir isso, naquele momento em que nós somos batizados, não é um simples jogar uma água sobre aquela criatura, dizer umas palavras bonitas, não. É repetir a prática que Jesus mandou repetir, transformar esta criatura de Deus em filho de Deus e abrir a porta para este novo filho de Deus para o céu. Portanto, pelo batismo nós recebemos a filiação divina, nos tornamos filhos de Deus e tivemos as portas do céu abertas para nós. Por isso se fala que o sacramento do batismo é porta dos demais sacramentos e porta do céu. E muitos mal catequizados, mal evangelizados, seja por culpa de outros, seja por preguiça própria, não reconhecem isso no batismo. Pensam que basta batizar uma criatura e está tudo feito. Quando Jesus nos diz bem claramente, é necessário o batismo e crer em mim. Como alguém vai crer em Jesus se não aprender, se não escutar, se não ouvir, se não ser informado, se não tiver esta amizade íntima com o Senhor? Portanto, aqui nós devemos fazer a nossa parte, lutar pela nossa salvação. A porta do céu foi aberta. Depende de nós se queremos ou não entrar. Não basta simplesmente ser batizado. É por isso que a igreja, que é mãe, nos dá tantos meios para conhecer mais o Senhor. A igreja compilou, escreveu, determinou quais são os livros sagrados. A igreja, nossa mãe, nos deu o catecismo, nos deu e nos dá formação permanente durante todo o tempo. E quantos são aqueles que aproveitam disso? Muitos preferem continuar aquela vidinha de pagão batizado ou batizado pagão. Um dia, quem sabe, foi levado à igreja e foi batizado. Passa toda a sua vida como pagão, porque não tem essa intimidade com o Senhor, não participa da vida na igreja. Pensa que igreja é algo à parte e eu estou aqui. Não, eu faço parte da igreja e eu sou a igreja. Cada um de nós é a igreja. E se nós não participarmos, não nos envolvermos, não virmos aqui ouvir a palavra de Deus e aquilo que os apóstolos nos transmitiram de ensinamento, nós nos perdemos no caminho. E por isso se vê tanta massa de gente que foi batizada na igreja do Senhor, mas hoje está nas igrejas fundadas por homens instigados pelo demônio. É o demônio que instiga a criação de tantas e tantas chamadas igrejas. Nenhuma delas está e esteve no coração de Deus. Ele apenas fundou uma para nela colocar todos os meios de salvação. E por isso as pessoas se perdem. A palavra de Deus já nos diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas Deus não pode obrigar e enfiar o conhecimento na cabeça de ninguém. Deus nos chama, Deus nos convida, e Ele espera que nós demos este passo de buscarmos o conhecimento de Deus, de buscarmos viver de seu amor. Este conhecimento, esta ciência de Deus, por mais longa ou breve que seja a nossa vida na terra, jamais chegaremos a compreender e a entender tudo. Por isso, ouvimos São Paulo dizendo aos Romanos: que profundidade de riqueza da sabedoria e da ciência de Deus. Os santos e santas de Deus foram aqueles homens e mulheres que penetraram um pouquinho mais na sabedoria de Deus. Mas ainda também eles não chegaram a conhecê-lo todo. Nós vamos conhecer a sabedoria e a profundidade, a ciência de Deus plenamente no céu. Aí saberemos quem é Deus e saberemos até quem somos nós. São Paulo nos diz, enquanto estamos aqui, nós vemos tudo como num espelho. No céu nós veremos face a face, cara a cara, como as coisas são. Mais ainda, Jesus nos diz: aqui se reduz todo o amor que devemos ter a Deus, quando nós cumprimos os mandamentos. E Jesus, na sua misericórdia e no seu amor, coloca o centro dos mandamentos em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos que conhecem este mandamento e o vivem? Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Não é quando me sobrar tempo,
não é quando me dá vontade, é procurar fazer a vontade de Deus em todos os momentos. É avaliar a sua própria vida e dizer: a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Ou estou eu fazendo apenas a minha vontade? Ou estou querendo que Deus faça a minha vontade? Deus, queridos irmãos e irmãs, não se vende e não é comprável. Isso deve ficar bem claro. Quantos que imaginam que com ofertas, com distribuição de algo ou com compra, vão comprar a Deus? E aí nós vemos estas seitas, estas igrejas fundadas por homens que oferecem diariamente um Deus que se vende. E quando depois já venderam Deus, começam a vender coisas. E começam a dizer: aqui você vai receber a bênção se der tanto. E por que tanta gente segue? Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Deus não se vende, Deus se dá. E Ele quer dar-se a nós. O amor não se vende. Por isso, também nós não podemos exigir nada deste amor gratuito de Deus. Quantos que por falta de conhecimento, por ignorância, essa é a palavra, dizem: mas como Deus permitiu que tal coisa me acontecesse? Como é possível que Deus me deixe abandonado? Deus não deixa ninguém abandonado. E Deus, tudo aquilo que permite nosso bem ou nosso mal, Ele não o causa, Ele permite, é para o nosso crescimento neste amor, para que nós demos provas de nosso amor a Ele. Por isso, nós ouvimos São Paulo dizer: quem se antecipou, quem de nós deu algo a Deus para merecer receber algo dele? Quem de nós merece alguma retribuição da parte de Deus? Nenhum de nós. Por mais bons que sejamos, nenhum de nós merece retribuição nenhuma da parte de Deus. Ele dá tudo grátis. E Ele nos deu em germen, em semente, a vida divina quando nos deu o batismo. Nós deveríamos saber e reconhecer a grande dignidade para a qual fomos chamados. São poucos. Fomos chamados para sermos filhos de Deus. Essa é a maior dignidade que um homem e uma mulher pode ter. E nós, com o Salmo 137, queremos dizer: completai em mim, Senhor, a obra começada. O batismo foi o começo da obra. Esta obra Deus não pode levar ao cabo sozinho. Ele necessita do nosso auxílio, para que em nós se desenvolva plenamente a vida divina, para que nós plenamente nos tornemos filhos de Deus. Mais ainda, Jesus diz que Pedro, ao confessá-lo como filho de Deus, como Messias, aqui ele recebeu esta revelação da parte do Pai que está no céu. São Paulo nos diz isso de modo bem claro quando diz: ninguém pode dizer, ninguém pode afirmar, ninguém pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for da parte de Deus. Aqueles que negam que Jesus Cristo é o Senhor não falam da parte de Deus. Mas ainda nós devemos nos recordar que esta pergunta que Jesus fez aos discípulos, aos apóstolos, Ele nos faz a cada dia: quem sou eu para ti? E esta pergunta o Senhor também nos fará no dia do nosso juízo: quem eu fui para ti? Por que tu não viveste de acordo com aquilo que dizia que acreditavas? Se nós vivermos de acordo com aquilo que acreditamos, então nós viveremos plenamente, professando e dando nosso testemunho de cristãos. Um certo líder dizia há muitos anos atrás: se os cristãos vivessem como dizem que creem, eu me tornaria cristão. Esta afirmação parece soar estranha, parece soar boba, mas não é. Jesus mesmo diz que o nosso testemunho tem que ser claro. Nós temos não só que dizer que somos cristãos, mas vivermos como cristãos. E para isso, também é necessário o conhecimento das coisas de Deus, para chegarmos e aprofundarmos no conhecimento deste amor de Deus por nós. Recordemos que todos nós, a partir do nosso batismo, fomos colocados no coração da Santíssima Trindade.
Nós vivemos deste amor. E o ser humano, quando se afasta do amor de Deus, ele é capaz das piores atrocidades. Por isso nós vemos o mundo em que vivemos. Se nós perguntarmos, se nós inquirirmos, se nós formos a tantos lugares, nós vamos ver que aqueles que produzem o mal no mundo também foram batizados. O que aconteceu? Não foram educados na fé. As suas famílias não tiveram vivência da fé. E é por isso que em cada batizado nós recordamos aos pais e padrinhos: vocês assumem a partir de hoje a obrigação de não somente ensinar a fé, mas darem exemplo de vida de fé a esta criança. Há 2000 anos a igreja prega diariamente isso, e parece que estamos falando às paredes. Mas nós cremos no amor de Deus e cremos que tudo pode mudar se nós nos apegarmos de forma firme nestes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então nós veremos a transformação deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.